Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a sua amiga Anita Castro, este é o nosso canal Universo da Mulher e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Lembrem-se de ter junto com vocês uma jarra d'água ou uma garrafa d'água, para que durante os nossos trabalhos aqui do Evangelho no Lar possa ser fluidificada e então posteriormente você beber com a sua família ou sozinho. Lembrando que nós nunca estamos sozinhos, não é mesmo? Porque nós temos o nosso anjo guardião e muitos amigos e benfeitores espirituais que conosco estão. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele ali está. E você não está sozinho, sozinha aí onde está. E estamos agora também reunidos aqui através do canal Universo da Mulher. Convidem então os seus familiares, os seus amigos que estiverem aí junto de vocês, para participarem aqui deste momento sagrado e abençoador. E nós vamos começar então a harmonização da nossa reunião do Evangelho no Lar com uma passagem lá do livro Momentos de Ouro, de Chico Xavier, e a página nos chegou pelo espírito de Casimiro Cunha, chamada A Escola. Diz o seguinte: fita o mundo em derredor e a vida que te bendiz. Soma as bênçãos que te cercam, não te digas infeliz. Onde estiveres, anota ao senso que te conduz. O sol igual para todos, é fonte jorrando luz. Respirando dia e noite, gastando ar e mais ar, pelas bênçãos que assimilas, nada precisas pagar. Toda mata é um quadro lindo, em tela verde e formosa. Ninguém explica na terra a beleza de uma rosa. Águas claras rolam perto, caminha, pode escolhê-las. Tens a noite iluminada por lampadários de estrelas. Atravessas mares, montes, primaveras encantadas, desfrutas árvores, frutos, cidades, campos, estradas. Terra, eis a escola bendita, o lar tantas vezes meu. Não te digas infeliz na escola que Deus te deu. Que linda poesia, não é mesmo, meus queridos? Vinda diretamente do coração de Casimiro Cunha para o nosso coração. Que nós possamos valorizar o planeta que nós ganhamos de presente de Deus, para que nós possamos estar aqui caminhando, evoluindo, aprendendo, ajudando, nos iluminando. Que a gente valorize cada momento, cada pedacinho de oportunidade que nós recebemos, cada pouquinho de amor, de justiça, de luz, que somos um grande montante vindo do poder divino que muito nos ama. Vamos agora então fazer a nossa oração inicial, para que possamos então logo após fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó Deus, inteligência infinita, amor pleno, grandiosidade que não se pode compreender em plenitude. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós da humanidade, Mãezinha amorosa e justa. Jesus, querido irmão maior, mestre, amigo,
meigo companheiro, mentores amados, benfeitores espirituais queridos que sempre vos preocupam com a nossa situação aqui na Terra. Nós vos agradecemos pela vossa presença bendita junto de nós nesse momento e sempre. E vos pedimos que as graças das palavras que aqui estamos sorvendo, provenientes da espiritualidade maior e da amorosidade divina, que elas se derramem abundantemente sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, trazendo acolhimento, resolução de questões e problemas, bênçãos infinitas como sempre trazem, abertura de caminhos e também a compreensão plena do nosso entendimento, a abertura das nossas mentes para que nós, com os corações límpidos, possamos receber essas graças, compreendê-las e pô-las em prática. Nesta noite pedimos também pela paz de cada um dos países do nosso mundo. Pedimos para que o poder maior do amor divino de Jesus e da espiritualidade iluminadora toque no coração, na mente e na vida de cada um dos dirigentes de todos os países, para que eles possam então estar unindo os povos e não, de forma alguma, pensando ou gerando guerra. Que haja paz, que haja harmonia nos corações, que haja paz no mundo. Pedimos também essa noite pelos nossos irmãos que possam estar em vulnerabilidade nas ruas, em abandono, para que todos sejam socorridos, para que aqueles que estão perdidos nos vícios, nas drogas, sejam alcançados pelo lenitivo do amor divino, para que deixem esses vícios e prossigam para um caminho iluminador para as suas vidas e para as suas almas. Pedimos também por todos os nossos irmãos que estejam encarcerados nas prisões, nos presídios, para que lá eles recebam o consolo necessário para enfrentarem esse momento em que se faz preciso cumpram as suas penas, mas que tenham esperança num amanhã melhor e que se refaçam, elevando suas mentes e seus corações. Pedimos também por todos aqueles que estejam adoecidos em suas casas, em clínicas, em hospitais, para que os queridos amigos espirituais estejam os envolvendo nos lenitivos divinos, nos fluidos benditos, nas benditas energias do amor e da cura, lhes trazendo consolo para que eles possam enfrentar este momento, na certeza de que tanto a continuidade desta vida, como a continuidade da vida do outro lado, será bênção para os seus corações. Pedimos também nesta noite por todos aqueles irmãos que possam estar passando por alguma dificuldade, tanto na saúde mental, física e espiritual, como em seus lares, para aqueles que estejam desempregados possam arranjar um trabalho, um sustento, para poderem suprir as necessidades das suas famílias e as suas necessidades pessoais. E agradecemos por todas as graças, pelas bênçãos, pelas vitórias,
por toda a harmonia, por todo o equilíbrio, por toda a luz que temos recebido até aqui. E pedimos, fiquem conosco, nossos queridos amigos espirituais, Deus Pai Todo-Poderoso, Maria Santíssima, Mamãe de todos nós, Jesus, nosso querido amigo, para que nós possamos aqui e agora receber com o nosso coração e a nossa mente, amorosamente, as palavras que serão aqui ditadas. Que assim seja. Vamos agora então, meus queridos e minhas queridas, fazer a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Nós vamos ler a palavra inicial e nós vamos depois ler sobre a realeza de Jesus, o ponto de vista e instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração,
devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos momentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que atinja como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas caseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue a importância dada aos bens terrenos. Está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia: tudo na terra periclitaria, portanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não o retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido pelo que é, pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se presumem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui
e se desespera. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Instrução dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendia a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França. Havre, 1863. Maravilhoso esse capítulo, não é mesmo, meus queridos? Jesus nos fala aqui que seu reino não é deste mundo.
E nós precisamos compreender que, claro, nós ganhamos o planeta Terra, que é um presente maravilhoso, com toda essa natureza exuberante, toda a sua beleza, que aqui mesmo já podemos fazer o paraíso que tanto sonhamos, que é a partir das nossas atitudes que fazemos esse paraíso real. E que não há nenhum mal de ganharmos o sustento, de termos o conforto, de buscarmos o melhor para nós e para os nossos queridos. Mas que não andemos apegados aos excessos e achando que a nossa vida é feita apenas de busca pelo financeiro, pelas coisas, pelo materialismo. Que busquemos nos desapegar e encontrar os verdadeiros valores humanos, o amor, a gratidão, a convivência, o estender as mãos àqueles que precisam. E também, através das nossas orações, lembrarmos daqueles irmãos que já partiram e que talvez, por seu comportamento materialista, ainda não tenham encontrado a paz, como nos fala aqui essa rainha de França. Que nós nos recordemos, meus queridos, de construir um futuro melhor para outra vida, já a partir desta vida, amando-nos uns aos outros, sendo caridosos, amorosos, gentis e solidários uns para com os outros, e lembrando-nos que do outro lado da vida não serão as coisas que nós construímos aqui que farão a diferença, mas o amor que demos ou não demos enquanto vivos sobre a terra, as boas ações que fizemos ou não fizemos, e tudo aquilo de bom que aprendemos e pomos em prática no nosso dia a dia. Dessa forma, então, vamos agora fazer a nossa oração final. Deus Pai de amor, Maria Santíssima, Mãe justa e carinhosa, Jesus afetuoso, gentil e meigo amigo, queridos benfeitores espirituais e mentores amados, nós vos agradecemos por mais este momento de confraternização com a espiritualidade maior e de graças abundantes que recebemos, que possamos sorver e aprender, colocando em prática no nosso dia a dia tudo o que aqui escutamos. Agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre o nosso lar e pedimos que elas se estendam para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, quiçá além, conforme o poder divino assim o desejar. Faça aqui as suas orações pessoais. Assim, querido Jesus, amada Maria, Deus, Pai de amor, queridos amigos e benfeitores espirituais, vos agradecemos e damos por encerrado o nosso Evangelho no Lar desta noite. Podem agora beber um pouco da água fluidificada, recordando de guardar o que restar na jarra ou na garrafa, para que posteriormente, durante a semana, possa ser consumida. Agradeço a todos pela companhia, deixo um grande beijo no coração de todos, desejando que o Mestre Jesus sempre nos proteja, nos abençoe e nos guie. Até a próxima quarta-feira, às 21 horas. Gratidão, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas.